Fala galerinha, cansou de ficar liso, tudo bem com vocês? Aqui é o Will do Vida de Investidor Esportivo, trazendo aqui mais um vídeo e o último vídeo do ano aí, provavelmente, se eu não dividir esse vídeo em mais de uma parte, mas aquele nosso vídeo de fim de ano mostrando um conteúdo mais avançado aqui sobre as corridas de cavalos e às vezes de galgos também, só que eu nunca fiz de galgos no final do ano em si, mas quem sabe vem alguma coisa sobre galgos aí. E eu resolvi fazer um vídeo aí mais elaborado, mais abrangente, porque quem é do mercado de cavalos acabou levando a patada, o coice do cavalo aí, que acabou saindo das corridas aqui do Brasil. E a gente teve que tomar medidas paliativas para continuar operando, né? Quem realmente é consistente nesse mercado continuou foi para as medidas paliativas, né? Como por exemplo aqui vocês estão vendo, não vou falar muito sobre, já falei muito sobre essas questões de como resolver essas questões de continuar operando. Qualquer coisa, entre em contato aí, vai estar meu contato aí na descrição do vídeo, que eu já falei sobre isso também em outros vídeos, é só dar uma olhada também em outros vídeos, mas pode tirar dúvida lá no WhatsApp também. Mas, por exemplo, aqui temos a conta do Betfair estrangeiro, vocês estão vendo aqui que está toda verificada, né? Lá no estrangeiro eles não pedem selfie, mas ainda pedem o comprovante de endereço, coisa que não estava pedido mais aqui no Brasil após a regulamentação, não estava mais pedido o comprovante de endereço. E vocês vão aqui a conta normalzinha que dá para ser usada, beleza? Lá de fora. Como a nossa aula é basicamente utilizando também o Race Card da Betfair, eu já deixei logado aqui para a gente estar trabalhando com ela. Estou utilizando o VPN, vou até mostrar aqui para vocês estarem vendo aqui, ó. Estou utilizando o VPN, tá ligado? E aqui nós temos ainda as corridas de cavalo, ó. Como vocês podem ver, ó, é 13 e 14 agora, 13 e 15 vai ter uma corrida. Aqui em Newcastle, né, não tá tendo videozinho, né? Pelo que eu tô vendo. Mas deixa eu abrir uma dos Estados Unidos para vocês verem que a gente tem o vídeo aqui. Só que essa é de 2 e 5 não vai abrir agora, vai dar que ainda a corrida não está próxima a acontecer. Mas está funcionando perfeitamente aqui, se vocês olharem nessa corrida aqui, ó, going behind, mostrando que os cavalos já estão indo lá para o gate, né? Para quem já opera no mercado de cavalo sabe como é que aparece aqui. E quando começar a corrida, isso aqui vai suspender. Por exemplo, o mercado do AVB não fica online, né? Quando não fica disponível quando começa a corrida. Então vocês vão ver aqui que vai sumir. Outras opções, até que comece a corrida aqui, para vocês verem que tá funcionando direitinho aqui as contas. Temos também as White Labels, que são espelhos da Betfair, né? Que é a Broken Storm e a Betting Asia, né? Sendo que na Betting Asia temos a Black, que a gente pode estar fazendo aí os leis em mercado de cavalo. E em outras plataformas não tem um lei, por exemplo, aqui na Brookstorm temos a Orbit, a King, a Wayfair, a Fair Exchange, enfim. E aqui nos produtos, ó, temos a Black, a Sharp, a Bia, temos todas essas white labels aqui. Porém, só na Black vamos ter o lei em corrida de cavalos. Beleza? Então vocês veem aqui, ó, suspendeu aqui a corrida. Então tá funcionando aqui certinho, normal. Beleza? Ó, vai rolar. Outra coisa, além das corridas de cavalo, tá tendo também as corridas de galgos. Ó aqui. Corrida de galgo, pronto. Corrida de galgo como é mais rápido. Deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês verem que dá também para ver o vídeo, só que o vídeo fica com meio de delay, tá? Essa primeira parte aí do nosso vídeo não vai ser só sobre isso, só mostrando que tem como trabalhar aqui na Betfair estrangeira e na Betting Asia, Broken Storm, a gente tem que dar para trabalhar, só que aqui a gente utiliza criptomoeda, tá? E aqui a moeda em euros, aqui a moeda em dólar, também pode ser em euros, dependendo do país onde você fez a conta, enfim. Mas só para mostrar vocês aqui, ó, o videozinho. Eu não vou deixar muito alto para não os caras lá do Reino Unido não ficar reclamando, né? Teve um vídeo aí que recebeu um direito autoral aí, só porque eu mostrei esse videozinho. Mas olha aí, ó, corrida rolando, corrida de galgos, beleza? Vai vencer o 2, será? Vamos lá, deixa isso para lá e vamos ao que interessa. Vamos ao nosso curso de fim de ano aqui de corrida de cavalos. Então, se você
quer continuar operando em corrida de cavalo, entra em contato, faz a mentoria, aprende. Existe uma possibilidade das corridas voltarem para o Brasil, existe em si, não foi proibido, tá? A de galgos não tem como, tá? Galgos não tem jeito, porque é proibido em um estado, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, é proibido. E se tem um estado que é proibido as corridas de galgos, então, no país, então não pode ter uma casa de aposta tendo esse mercado disponível. Corrida de galo não tem chance de voltar para o Brasil, a não ser que deixe de ser proibido. Agora, cavalos tem, porque não foi proibido, só não foi inserido o tipo de corrida que a gente costuma operar. Então vamos lá, para você que não sabe porra nenhuma, não sabe porra nenhuma de corrida de cavalo, como é essa corrida de cavalo? Cara, é o seguinte, aqui na Betfair, a Betfair é a maior exchange, a maior bolsa de aposta, falando também umas questões mais básicas do como a gente trabalha, a exchange é uma bolsa de esportes, né? Como se fosse uma bolsa de valores, mas só que de esportes, onde as pessoas compram e vendem as cotações. Tá vendo esse quadradinho azul? Isso aqui se chama back, ou seja, é uma entrada a favor. Você está dizendo que tal evento vai ser vencedor. Você está vendo o quadradinho rosa aqui? É um lei, né? Quer dizer que é uma aposta contra. Você está dizendo que tal evento vai ser perdedor. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Angola e Egito, se eu faço um back na Angola, eu estou dizendo que Angola vai vencer. Se eu faço um lei na Angola, eu estou dizendo que Angola não vai vencer. Então, eu estou dizendo que vai dar ou Egito ou vai dar empate, entendeu? Então, o lei é você vai ganhar se aquele teu evento ele não for vencedor, e o back você vai ganhar se aquele teu evento for vencedor, certo? Levando para a corrida de cavalo, isso aí eu falo do básico porque tem muita gente que se interessa por esse mercado e não sabe nada ainda, está começando agora. Então isso é o básico do básico, tá? Então aqui na corrida de cavalos, por exemplo, é uma corrida que tem 8 cavalos, tá? Como vocês podem ver aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para não ficar tão pequeno. Então, se por exemplo, se eu acredito que o Gomarco vai vencer aqui, o nome do cavalo aqui, Gomarco, se eu acredito que ele vai vencer, eu vou clicar aqui no quadradinho azul, vou colocar o valor da minha aposta, que a gente chama de stake, né? Então, vamos dizer que a minha stake é R$100. Então, eu vou apostar R$100 nesse cavalo para ganhar R$104 de lucro, caso ele vença a corrida. Por que isso? Porque é a cotação que a gente chama de ODD, o odd, pode falar o que você quiser, é esse númerozinho aqui que vai dizer o quanto você vai ganhar de lucro, né? A partir de quanto você arriscou, certo? Então, um cálculo simples, é só pegar o número que está aqui, subtrair 1 e multiplicar pelo valor da tua stake. Aí você vai ter o lucro. Se você quiser o lucro mais a tua stake, é só multiplicar diretamente pelo o número que está aqui. Então, por exemplo, ou seja, quer dizer que se eu pegar, é porque aqui essa corrida tá longe ainda, né? Mas se eu pegar, por exemplo, se eu acredito que o Nate Focus vai vencer a corrida, então eu vou aqui no azulzinho, pô. Vou no azulzinho, bota aqui, eu quero arriscar R$100 no Nate Focus. Botei R$100. Se ele vencer a corrida, eu vou ganhar R$420 de lucro. Fora os R$100 que eu apostei, né? Então, é só subtrair 1, né? 5.2 menos 1 fica 4.2 vezes o valor que você apostou, que é 100, 420 aqui é o valor do teu lucro. Se você quer o valor do teu lucro mais a tua stake, é só fazer 100 vezes 5.2, daria 520, que é 420 mais o 100. Entendeu aí? Back, isso é o back básico, tá? O lei. E o lei, como é que funciona? O lei é só você pegar aqui o cavalinho, por exemplo, deixa eu pegar uma corrida que está mais mais ajustada as odds. Pronto, aqui. Vamos dizer que eu acredito que esse cavalo 3, ele não vai vencer, tá? Ou seja, eu vou fazer um lei nele. Então, eu vou ganhar se vencer qualquer cavalo desses 6 cavalos, só não pode vencer o cavalo 3, que é o que eu escolhi para fazer o lei. Tá entendendo? Aí você, é muito bom. Aí é bom demais, é fácil, é easy. Em inglês, easy é fácil em inglês. Então, o que acontece? Você fez aqui o lei no cavalo 3, né? E aqui é o valor que você vai botar para você, é o teu lucro. Quanto você quer ganhar? Quero ganhar R$10. R$10, se bem que aqui eu conto em dólar, né?
Quero ganhar 10 dólares, 10 reais. Vou botar 10 reais, quem tá aqui no Brasil, essa porra. 10 reais, botei 10 reais aqui, numa cotação 11. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se esse cavalo realmente perder, ele não chegou em primeiro, ele pode chegar em qualquer colocação, pode chegar em segundo, ele pode chegar com 1 centímetro atrás do primeiro colocado. Não venceu, você ganha 10 reais. Que é o lucro aqui que está mostrando, né? 10 reais só, não é a soma de tudo isso aqui não. Agora, se tu arriscou nesse cavalo, disse que ele não venceu, e ele venceu, aí tu vai perder 100. Ou seja, tu tá arriscando 100 reais para ganhar 10. Eu disse, Will, por que isso? Por que eu tô arriscando mais para ganhar menos? Porque o lei, como te dá muita chance de você acertar, quanto mais um cavalo ele é zebra, maior vai ser o teu risco em relação ao teu retorno, tá? Então, quanto maior a cotação que você tem aqui, quer dizer que é um cavalo que, teoricamente, tem poucas chances de vencer. E eu vou já dizer aqui para quem está chegando agora. Cavalo que tem odd 10 não é difícil de vencer não, galera. Vence todo dia, vence quase a cada, sei lá, de cada hipódromo vai ter um cavalo aí de odd 10 vencendo, ou odd maior que isso vencendo, tá? Então não é impossível um cavalo de odd 10 vencer. Até odd 20 eu ainda acho perigoso, mas 10, 20 ainda vai, dependendo. Se você analisar, você não vai fazer sua análise só baseada na odd. Mas odd 10 é um cavalo muito perigoso de se arriscar para fazer lei. Ok, então vamos lá. Quanto maior a odd você vai ser, mais zebra ele vai ser, né? Então quer dizer que se eu chegar aqui nesse cavalo 6, que tá com odd 3.6, ele tá entre os cavalos favoritos. Então eu vou fazer aqui meu lei, aqui ó, fiz o lei, vou ganhar aqueles mesmos 10 reais que eu queria ganhar aqui no cavalo 3 fazendo lei. E dessa vez vocês vão ver que o meu risco agora é 26,50, né? É só você pegar o 3.5, subtrair 1, da mesma forma como a gente fez no back, e aqui vai dar o quanto vai ter o teu risco, e aqui vai ser o teu retorno, certo? Então, basicamente é assim que funciona no back e o lay, tá? Então, quanto menor o número da cotação, teoricamente, eu falo teoricamente porque existem outros fatores que vão influenciar. Não necessariamente uma odd menor quer dizer que ele vai ser favorito, mas teoricamente esse cavalo é favorito e esse daqui é favorito. Os cavalos de maiores odds são as zebras da corrida. Então temos 3 zebras e 3 favoritos na corrida, certo? Beleza? Então é assim que a gente faz a leitura inicial para quem não sabe porra nenhuma dessa parte aí das corridas de cavalo, certo? E das apostas esportivas em si, né? Não importa se é que venceu um favorito, né? Naquela corrida que a gente viu lá. Então não importa se é uma corrida, se é uma corrida, se é um jogo de futebol, enfim. Quanto menor a odd, mais favorito. Quanto maior a odd, mais zebra vai ser. Beleza? Então vamos passar para a próxima etapa. Agora vamos falar aqui um pouquinho, já entrando mais nos mercados que tem na corrida de cavalo. Então você abriu aqui, na verdade vou abrir aqui desde o começo, botar no dia de amanhã. Vocês vão ver aqui que tem várias bandeirinhas. Temos aqui, ó, Reino Unido, Irlanda, temos aqui Estados Unidos, temos aqui África do Sul, temos França, tem aqui a Austrália, que não está aqui porque essa é uma conta da Argentina, então não aparece as corridas da Austrália, mas temos a Austrália também. Se eu mudar a VPN e botar no site australiano, vai aparecer as corridas da Austrália. Ou se eu botar a VPN no Reino Unido, vai aparecer na corrida da Austrália, se eu não logar na conta, tá? Mas também tem conta da Austrália, fique sabendo disso aí, para quem ainda é novato nesse ramo aí. Galera, seguinte, indo aqui, deixa eu ir para cá para essa corrida. Pronto, vamos aqui pegar essa corrida. Primeira coisa que vocês têm que saber, o Reino Unido é a corrida, é o país que vai ter mais dinheiro, mais liquidez, tá? Porque como é uma bolsa de valores, você não está ganhando dinheiro aqui da Betfair, você ganha dinheiro de outras pessoas, das outras pessoas que estão operando ali contra você, certo? Então é um trader ou um punter apostando contra um trader ou um punter. Ah, Will, o que é trader? O que é punter? Trader é aquele cara que vai entrar ali durante a corrida, vai trabalhar em back ou em lay em um determinado cavalo e sair antes que a corrida termine, saindo com um lucro ou prejuízo aí parcial, certo?
Ele não deixa até o final da corrida, ele nem ganha tanto, nem também vai perder tanto. Ele pode até ganhar tanto, dependendo de algumas situações. Mas geralmente é um trabalho que ele vai trabalhando. Alguns trabalham com scalping, outros fazem swing trade, que são terminações que a gente traz lá do mercado financeiro também. Pô, e aí? E o Panther é o quê? O Panther é o que eu sou hoje. Né? Eu comecei como trader e Panther, eu era um Panther trader. Hoje eu só sou Panther. Né? Então, o Panther é o seguinte: eu vou fazer minha análise, que é o que esse curso vai preparar você. Tá? Pelo menos até um certo nível, aí vocês fazem a mentoria, obviamente. A mentoria ainda não deixou de ser vendida. Vocês podem entrar em contato se quiserem fazer a mentoria. O Panther, você vai fazer toda a análise do que a gente chama de race card. O que é o race card? Race card é isso aqui, pai. Você tem as informações de todos os cavalos, de todos os cavalos que vão correr, das últimas corridas que ele fez, tá? Isso aqui você consegue fazer uma interpretação da corrida com base nesses dados e as variáveis que a gente tem aqui que vão influenciar uma corrida, né? E fazer tua análise para fazer a tua entrada, seja em back ou seja em lay. Mas você não necessariamente precisa estar operando num cavalo para ele vencer ou para ele perder em primeiro lugar. Você pode trabalhar também no mercado de posição, né? Então, eu posso dizer aqui que, por exemplo, eu acredito que esse aqui, esse cavalo 6, um exemplo, ele é um dos melhores cavalos. Vamos lá. Vamos dizer que eu acredito que esse é um dos melhores cavalos. Mas eu estou em dúvida entre o 6 e o 2. Né? Então, o que acontece? Para não arriscar, eu posso fazer algumas coisas aqui. Se eu estou em dúvida que um desses dois possa vir a vencer, eu não preciso escolher uma. Eu posso fazer uma entrada chamada Dutch. O que seria o Dutch? Seria eu pegar o valor da minha stake, o que é o valor da stake, o valor da entrada que eu vou fazer, e dividir proporcional entre esses dois cavalos aqui. Então, por exemplo, eu boto de 100 reais aqui. Por exemplo, eu quero só arriscar 100 reais. Mas eu quero dividir esses 100 reais proporcional à cotação dos dois cavalos, do cavalo 6 e o 2, que eu acredito que vai vencer. Eu botei aqui, ó. Digitei OK, vocês vão ver aqui ó, que o meu risco está 99,99 e aqui o lucro que eu vou ter se vencer o 6 ou 2. Olha só. Então eu posso ali escolher 2 cavalos para vencer. Ah, mas eu acho que o 4 pode entrar na roda. Será que eu posso selecionar 3 cavalos? Pode. O que é que vai acontecer? Eu selecionei os 3 cavalos aqui, vou botar os mesmos 100 reais. O que vai acontecer é que vai diminuir o teu lucro. Então agora, eu selecionando os 3, ele está me dando um retorno aí de 34% do valor da stake que eu estou arriscando, tá? Então se vencer qualquer um desses 3 aqui, eu vou ganhar R$34, tá? Outra coisa que eu posso trabalhar, fazer, eu acho que um dos mais fortes, de certeza, aqui, talvez seja o cavalo 6, né? Eu acho que pelo menos se ele não vencer vai chegar ali em segundo ou terceiro. Então eu posso trabalhar aqui no mercado de posição. Ó, se eu quiser que esse cavalo chegue até segundo colocado, eu venho aqui, boto aqui, ó, vocês vão ver que a cotação já diminuiu. Tá 2,12. Eu vou ganhar menos, ó. Eu arriscando sempre para 2 posições, eu vou ganhar 112. Se eu botar 100 para vencedor, eu vou ganhar 265. Se for para 3 posições, já está pagando menos. Então vocês vão ver que quanto mais posições, fica mais fácil de acertar em back, mas também o teu lucro vai ser menor. Então vai reduzindo aqui, tá? Básico, bem básico. Então, esses são os mercados que vocês vão trabalhar. Não vou me aprofundar nos outros, porque o intuito daqui não é um curso completo. É um beabá mais beabado, né? Vamos lá. Então aqui, se você quiser mais se aprofundar, já disse a vocês, façam a mentoria e pô, vamos lá, vamos embora. Deixa eu molhar a garganta. Outra coisa que vocês precisam saber aqui desse painel principal. O USD, o que é o USD? O USD é o valor que já foi correspondido na corrida, né? Tem 89 mil dólares nesse momento aqui na corrida. Né? Então, as corridas do Reino, voltando àquela parte inicial, as corridas do Reino Unido e Irlanda são as corridas que vão ter mais liquidez aqui no mercado de cavalos, né? Porque muita gente faz trading, né?
São as corridas onde temos os melhores cavalos, os melhores jockeys. Então aqui vai ter muito dinheiro, né? Se você pegar uma corrida, por exemplo, comparada ao... Deixa eu ter que abrir sempre aqui. Quando você pega uma corrida comparada a essa corrida aqui dos Estados Unidos, ó, $19 ainda tem, né? Ah, Will, mas é porque essa é 2,05. Beleza, tudo bem. Deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu pegar essa última corrida do dia do Reino Unido e Irlanda, para vocês verem. Quanto dinheiro tem? $19 mil. É a última corrida do dia, que é de 4,15. Essa aqui é de 2,05 nos Estados Unidos, tá? $19. Obviamente isso aqui vai aumentar, tá, pessoal? É porque dependendo do dia da semana, vai ter menos liquidez, mas também não fica essa porcaria que tá agora aqui, não. Que hoje é segunda-feira, né? Se eu não me engano, hoje é segunda-feira. Então, não tem tanta liquidez assim no mercado. Dia de sexta, quinta, a partir de quinta-feira até o sábado, domingo, a gente tem mais liquidez nas corridas, beleza? Então, essa é a segunda parte aqui. O que, é que a gente vai ter mais aqui também, para falar aqui? Vamos ter o preço inicial. O que é o preço inicial? O que é que vocês têm que ter noção aqui? Esses valores que temos aqui não são necessariamente os valores que foram precificados inicialmente nos eventos. Como assim? Todo evento que vai entrar para a plataforma, seja uma corrida de cavalo, seja um jogo de futebol, seja um jogo de tênis, de basquete, enfim, todas as casas elas têm todo um sistema de precificar, elas que vão dar um preço inicial. E esse preço inicial, ele pode subir ou descer de acordo com o tempo até o dia do seu início, né? Então, esse preço inicial, ele pode ir mudando. Então, por exemplo, um cavalo que ele tá... Quando eu falei que muitas vezes um cavalo de odd 10 ele pode vir a vencer, às vezes é um cavalo que ele foi precificado a odd 3, por exemplo, mas houve muito volume em lei nesse cavalo, ou muito valor em back em outro cavalo, e não teve dinheiro nesse cavalo em questão que subiu para 10, essa odd vai e acaba aumentando. Não necessariamente ele é um cavalo ruim, né? Ele pode ser só um cavalo que esteja com pouco dinheiro no mercado. Então é possível ele vencer, já que ele foi precificado inicialmente como um dos favoritos. É difícil o mercado errar nesses casos onde o cavalo ele sobe muito a odd, né? É mais fácil você ter situações onde o cavalo ele realmente foi precificado com a odd alta, mas foi precificado já de forma errada, vamos dizer assim. Não foi uma influência do mercado. No mercado, fazer esse cavalo subir muito a odd, de acordo com a sua precificação inicial, existe muitas chances de ele realmente não vencer se ele deixar de ser um dos favoritos, né? Ele pode acontecer assim, ele foi precificado a odd 2 e foi para 4. Só que ele ainda é o segundo favorito, ou ele é o primeiro favorito. Aí, tudo bem, né? Mas se ele é precificado a uma odd baixa, sobe muito, e tem outros cavalos que mais de 2 ou 3 cavalos favoritos na frente dele, aí já eu acho difícil o mercado ter errado nessa concepção aí desse aumento da odd. Beleza? Então, essa aqui, segunda parte matada aqui, vamos começar a parte da análise no próximo bloco. Beleza, começando nosso terceiro bloco aqui. Nessa parte, vamos começar já a parte da análise. Primeira coisa que vocês têm que entender em relação à análise: vocês não são o Flamengo. Como assim, Will, você não é o Flamengo? Você não pode achar que você vai ganhar sempre. Sim, sou flamenguista. E você tem que ter noção que às vezes você vai ser um Vasco, um Fluminense da vida. Vai ganhar porra nenhuma e tá tudo bem. Foi mal, galera, mas tem que tirar onda, né? Tem que tirar onda. Mas vamos lá, mas é exatamente isso, pessoal. Vocês têm que entender que vai ter dias que vai ter muita corrida. Na verdade, todo dia tem muita corrida. É absurda a quantidade de corridas que tem nesse mercado, né? Por exemplo, deixa eu mostrar. É porque aqui não está incluso as corridas da Austrália, mas você tem, por exemplo, com a mentoria que você pode fazer, você vai aprender a analisar corridas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Austrália. São 3 países aí. Aqui não está mostrando, mas deixa eu colocar aqui no Pinterest, que é o site principal que a gente utiliza para analisar, que eu
utilizo para analisar a partir da minha metodologia, no caso, né? Existem vários sites. Não quer dizer que só esse seja bom, tá? Até porque já utilizei vários, como, por exemplo, vocês podem, vou dar umas dicas de site aqui. O Racing Post, ó, o Racing Post, né? Que é o site principal lá do Reino Unido, certo? Tem um Racing Post, tem o At The Race, tem o Winning Warlock. Aqui, ó. Tem esse aqui, que já tem umas corridas dos Estados Unidos. Aqui só tem corrida do Reino Unido. Tá? Até colocaram umas corridas 2024. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, hoje o que teve de corrida? Ó, teve tudo isso aqui de corrida, né? Aí amanhã, sábado, isso aqui só no Reino Unido e Irlanda. Se você pega aqui, ó, aqui no Panther você consegue ver melhor isso aqui. Só da Austrália hoje vai ter isso aqui, né? E pode ter mais ainda, porque na Austrália, como é um fuso diferente, você tem que vir em Tomorrow e ver aqui. Mas, ó, por exemplo, Tomorrow vai ter tudo isso aqui de corrida aqui. E hoje, no internacional, você vai ter as corridas na Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul, Reino Unido, Irlanda, França, Japão, enfim, é corrida pra porra. Aí quer dizer que você vai sair fazendo todas as corridas, vai saber analisar e fazer todas as corridas? Não, cara. Ninguém, nem o meu curso, vai fazer você achar oportunidades em todas as corridas do dia, tá? Você tem que saber ser seletivo, principalmente como é um curso tratado como Panther, você tem que saber ser seletivo e escolher bem suas entradas para fazer, beleza? Vamos lá. Mas aí, voltando aqui para a parte da análise, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Você não vai achar oportunidades em todas as corridas do dia. Por que isso? Porque tem corridas que servem também só para você perder dinheiro. Isso é mercado, isso aqui é dinheiro, cara. Isso aqui não acha que não existe manipulação, assim como tem no futebol, existe em todo lugar. Tudo que envolve dinheiro vai ter manipulação. Então vai ter corrida que vai ser impossível você achar uma oportunidade, mas aí tu vai querer fazer. Por quê? Porque é a última corrida do dia e você chegou tarde e só tem essa corrida que vai fazer. Aí vai lá tomando chicote. Então, primeira coisa que eu falo a vocês de dica, não faça a última ou a penúltima corrida do dia, de todo o hipódromo, tá? São as que costumam dar mais zebras. Alguns invertem, começam com zebras e depois começa a dar a lógica, né? Mas o normal é a penúltima, última corrida que dá muitas zebras, seja em qualquer país. Então, cuidado com isso, tá? E a segunda coisa, a gente precisa saber que a nossa regra principal vai ser: precisamos analisar todas as variáveis numa corrida, né? Que sejam iguais ou semelhantes à situação atual que vai acontecer aqui na corrida, né? Então, por exemplo, você vai abrir um cavalo, você vai fazer uma análise aqui do cavalo, você vai ver que ele correu aqui 6 vezes, né? Então, tu vai ter que analisar todas as corridas desse cavalo, todas as corridas desse cavalo aqui, todas as corridas desse cavalo aqui, pô, vai chegar a hora da corrida e tu não chega, né? Vai ter que começar a analisar 2 dias antes, mas não é necessário, tá? Seguindo essa regra que eu falei, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as variáveis, as variáveis dessa corrida atual e procurar situações iguais ou semelhantes a elas que esse cavalo já correu. Por exemplo, o que é variável numa corrida? O hipódromo é uma variável. Por quê? Aqui a gente vai fazer uma pincelada resumida, porque, como eu disse a vocês, daqui não é um curso completo, né? Mas aqui já é para abrir a mente de vocês e ter uma visão melhor. O hipódromo, ele é uma variável, porque tem cavalos que eles vão se dar melhor em determinados hipódromos. Cada hipódromo vai ter o seu formato próprio. Se você vir aqui, ó, ver aqui hipódromos. Vou abrir, ó, vocês estão vendo isso aqui, é tudo hipódromo do Reino Unido, tudo hipódromo da Irlanda. Abri aqui 2 hipódromos diferentes. Ó. O Beverly tem esse formato e Caterina tem esse formato. Acabei abrindo dois que são parecidos, mas deixa eu abrir outros aqui.
Beleza, ó, Beverly, Catterick, ó, Hamilton já tem esse formato, aí Goodwood tem esse formato, Fontoura tem esse formato, além também da qualidade do gramado e dos tipos de corridas que tem em cada hipódromo. Então vai ter hipódromo, assim como no futebol tem aqueles jogos mais de várzea, vai ter as corridas de várzea, que são geralmente hipódromos como Overhampton, né? Que é os que você vai ver muito durante a tarde, corridas em Overhampton. Isso aqui é um hipódromo de várzea. E as corridas mais classe Prime, a gente vai ter o quê? A gente vai ter Ascot, esses hipódromos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. A gente vai ter Ascot, a gente vai ter Cheltenham, a gente vai ter Doncaster, talvez Doncaster, Goodwood, a gente vai ter Campton, né? Então são hipódromos que a gente vai ter. Deixa eu ver se tem outro aqui. Newmarket. Tá bom esses aqui. Ó, Ascot, Cheltenham são hipódromos de grandes corridas, né? Doncaster. Então, isso aqui é só o cavalo de alto nível que vai correr nesses hipódromos aqui que eu coloquei, tá? E jockeys também, né? Então você vê que vai ter muito dinheiro, vai ter muita liquidez nesses hipódromos, né? E não necessariamente, por exemplo, uma interpretação, e é isso que você tinha que ser bom, interpretar. Se eu tenho, por exemplo, o hipódromo de Overhampton, eu disse que ia ser resumido, já estou aqui prolongando só na primeira variável, né? Você tem aqui o hipódromo de Overhampton. Aí o cara tem um cavalo aqui que ganhou 4 vezes seguidas nesse hipódromo de Overhampton e agora vai ser colocado para correr em Ascot. Quer dizer que ele vai ter o mesmo desempenho? Não, porque aqui em Overhampton é um nível cachorro. Cachorro não, porque o cachorro é coisa boa, né? É um nível miserável de corrida. E aqui ele vai ser colocado em um outro naipe, né? De outro tipo de corrida, né? Claro que aí vai depender da cotação contra que ele vai correr, mas é bem provável que se o histórico dele só for bom em Overhampton, se ele vai para o hipódromo mais competitivo, ele não vai ser um dos favoritos, não. Beleza? Então o hipódromo ele influencia, até porque vamos ter o tipo do solo, que é outra variável, tá? Mas o que eu indico a vocês é vocês pegarem o cavalo e vão olhar aqui as corridas que ele já correu no hipódromo que ele vai correr, Newcastle, né? Newcastle, já tenho essas duas corridas aqui. Eu já sei que é um cavalo que ele venceu na última corrida aqui e já venceu aqui em Newcastle de novo, né? Venceu não, desculpa. Chegou em terceiro. Chegou em terceiro aqui de 13 cavalos e primeiro de 14 cavalos. Então, talvez esse cavalo tenha uma chance de chegar bem. Claro, a gente precisa ver os outros. Ó, esse aqui ó, correu as últimas 5 corridas em Newcastle e nenhum ele chegou em fora do pódio. Sempre chegando terceiro, segundo e primeiro. Talvez fosse uma boa opção para um mercado de posição? Claro que sim. Quanto é que esse cavalo aqui em posição tá pagando aqui, ó? Vamos lá. Esse cara aqui é 1,55, para ele chegar em 3 posições, né? Que foi o máximo que ele chegou. Obviamente, existe mais coisas que a gente tem que analisar, tá, pessoal? Mas é um cavalo que nesse hipódromo ele tem uma certa constância nos seus resultados, né? Então temos outros cavalos aqui, ó. Quando você começar a ver que tem mais de um cavalo que já correu em Newcastle com resultados bons, aí isso aqui você pode ir desconsiderando. Aí você pode analisar o jockey, né? Porque assim, além de você ver que o cara correu em Newcastle, aí você vai ver a distância, né? O que é a distância? Vamos lá, segunda variável a gente já está indo para aí. Segunda variável, distância. A gente vai ter corridas curtas, médias e longas. Né? 6F é uma corrida curta. Né? 5F, 6F, 7F. O que é F? Furlongs. Né? Lá as medidas são em milhas e furlongs. Tá? Então 5F, 6F, 7F é as mais comuns. Você vai ter corridas curtas. De 1 milha, 2 milhas já são corridas médias. Então você vai ter 1 milha, 1 milha, 2 furlongs, 1 milha, 4 furlongs. E as corridas longas é de 2 milhas para cima, né? Que aí já são as corridas mais de salto, né? Como assim o corrida de salto? Porque existe 2 tipos de corrida. As corridas flats, que são sem obstáculo, e as de salto, que são as com obstáculo. Então, se você pega aqui, ó, essa corrida é uma corrida de salto. Pô, como é que tu sabe?
Porque aqui a gente vai ter o tipo da corrida. Esse HRD significa Hurdle, né? Que é uma corrida de salto menor. E esse CHS é uma corrida Chase, é uma corrida de salto maior, né? E aqui a gente vai ter a modalidade que a gente fala já já. Mas aqui vai ser o tipo da corrida. Se é Hurdle, se é Chase, a gente vai ter corridas de salto. Se não tem nem CHS nem HRD, nós temos as corridas flats. Ó, se eu pegar aqui nesse hipódromo, vocês vão ver. Não, aqui também é salto. Espera aí. Bora. Aqui é o Overhampton. Ó, aqui é o Overhampton, o hipódromo cachorro aqui. Tá vendo que não tem nada aqui do lado da modalidade? Então quer dizer que é uma corrida de flat. Outra forma que você tem de ver se é uma corrida de salto ou não. Só as corridas flats vocês vão ter os gates, que é o portão, que é um local inicial onde todos os cavalos vão largar, cada uma na sua baia. Então, esses números que estão abaixo do número cavalo, entre parênteses, é o portão que ele vai sair, que também é uma variável, né? Porque dependendo do formato do hipódromo, alguns cavalos que saem nas baias internas, que é a baia 1, 2, 3 e 4, que é geralmente a favor da curva, elas vão ter mais vantagens. Outras vão favorecer os que vêm das baias externas, que aí vai depender de quantos cavalos tem na corrida, para você saber qual é a externa. Se tem 9 aqui, qual seria a externa? A baia 9, a 8 e a 7, beleza? E temos as baias do meio, que são as que mais se prejudicam, principalmente se você tem muito cavalo na corrida, tá? Então, por exemplo, você, tem 10 cavalos na corrida e eu tô correndo no meio, e é uma corrida curta, como uma 5F, 6F, se o meu cavalo ele não largar bem desde o início, ele pode ficar preso no trânsito, né? Como a gente fala no trânsito. Ele pode ser um cavalo que ele tenha potencial de dar um gás no final, só que vai ter muito cavalo na frente dele, nos lados ele não consegue fazer a ultrapassagem, né? Então, eu vejo, independente do hipódromo, as baias do meio são os que prejudicam mais, até cavalos favoritos de acabar não chegando nem no pódio. Isso vai depender também se o cavalo não tem um comportamento front runner. O que é um comportamento front runner? Vocês veem aí como é extenso o negócio aqui. Lembrando que a mentoria ela não é dada em um dia só. É dado em mais de 6 ou 7 aulas e a gente vai dando isso de forma bem mais detalhada do que já está sendo aqui, né? Mas vamos lá. O que é um cavalo front runner? É um cavalo que quando ele larga, ele vai largar, ele tem o costume de largar na frente já desde o início e manter a posição na frente, né? Mas se ele não é um front runner e está largando no meio e largar mal, aí é um problema. Então eu gosto de evitar muitas entradas em back e cavalos estão largando no meio, se tiver muitos cavalos correndo nessa corrida. Fica a dica aí para vocês, beleza? Então a gente falou sobre distância, já falando sobre a distância, sobre o tipo da corrida, sobre o hipódromo, né? E eu vou tomar um gole aqui, peraí. Vamos lá. Próxima variável. Eu vou já meter o louco. Já vou meter o louco não, né? Que meter o louco é de mentira. Já vou falar aqui sobre categoria, porque eu tô tomando uma cervejinha aqui. Aí tá calibrando já aqui. Vamos lá. Vou falar aqui das modalidades, tá? Modalidade é uma das coisas que eu só comecei a postar mais aqui dentro do canal esse ano, né? Porque eu acho que é uma coisa que influencia bastante uma corrida e é uma das coisas que mais eu vou focar ali dentro da mentoria. Você entender como é que funcionam as modalidades. Seguinte, pessoal. Toda corrida, ela vai ter as categorias diferentes de corrida. Então a gente vai ter a corrida maiden, a gente vai ter a corrida novice, a gente vai ter a corrida handicap, a gente vai ter uma corrida stakes, a gente vai ter corrida de grade, aí vem a grade 1, a grade 2, a grade 3, a gente vai ter corrida a nursery, e cada corrida dessa tem uma forma de interpretação diferente, tem as suas características, né? E ela segue também uma ordem cronológica para o cavalo. Então vamos unir essa informação à idade do cavalo. Porque o cavalo começa a correr lá com 2 anos de idade. Começa a correr com 2 anos de idade. Qual categoria ele vai começar a correr?
são cavalos que estão começando também, né? O cavalo que está começando a correr é chamado debutante, né? Então ele pode correr em dois tipos de modalidade inicialmente na sua primeira corrida. Ele pode correr diretamente numa novice ou pode correr numa maiden, tá? Novice e maiden são as corridas iniciais do cavalo. Qual é a diferença das duas? Na maiden só corre cavalos que nunca venceram uma corrida ainda não venceram corrida. Como assim? Primeiro, vai ter uma corrida que só tem cavalos debutantes. Ninguém correu ainda. Aí um vai ter que vencer, né? Tem que ter o vencedor da corrida. Na próxima corrida, vamos dizer que venceu o cavalo Zezinho Luizinho. Zezinho Luizinho venceu a corrida. Zezinho Luizinho, na próxima corrida, ele não pode correr mais uma corrida meio. Mas ele pode correr uma corrida novice, porque ele não pode ser colocado já para correr com cavalos experientes, até porque ele tem uma idade de 2 anos. Numa handicap, por exemplo. Porque a handicap, você vai ter cavalos ali em torno dos 3 anos de idade para cima, né? Que a corrida handicap vai ser a categoria principal, onde a gente vai... É como se fosse o campeonato brasileiro, vamos dizer assim. Onde você vai ter a maior quantidade de corridas durante o dia, em qualquer hipódromo, tá? Tirando os Estados Unidos, que não tem handicap nos Estados Unidos, praticamente tem só no final de semana, que às vezes aparece um ou outro, né? E os Estados Unidos é um caso muito à parte, né? Mas tem essas questões que já deu um branco aqui no que eu estava falando. Sim, então a novice, ele vai correr na novice porque ele já venceu uma corrida, mas não pode ser colocado lá com os outros cavalos para correr uma handicap, né? E aí ele pode também, quando ele tiver 3 anos de 3 anos não, ele com 2 anos de idade, ele pode correr a nursery, ou nursery, né? Que é um tipo de corrida handicaps, mas só que vai ser com cavalos de 2 anos de idade, restrita à idade do cavalo, 2 anos de idade, tá ligado? Tá entendendo? Beleza. Então, o cara, pô, já ganhou ali umas noviças e tal, né? Já tá bem aqui, ou não precisa ter ganho, ele pode ser colocado aqui numa nursery. E qual a diferença das corridas novice e maiden para as corridas nursery e handicap? Que na corrida nursery e handicap vai ter a variável do peso carregado, né? O que é o peso carregado? Essas corridas, elas são usadas para definir realmente o nível dos cavalos, né? Onde, aqui, dependendo do resultado do cavalo, se ele foi bem ou não, ele vai ter uma classificação oficial, que não quer dizer que esse cavalo aqui ele é o cavalo 71, numa tabela, tá? Esse aqui é só uma pontuação que ela vai subir ou descer para posicionar o cavalo dentro de uma corrida, o nível dele dentro de uma corrida, né? Então, se o cavalo vai bem, se o cavalo chegou em primeiro, esse número ele vai aumentar. Se ele foi bem, mas não convenceu tanto, aí ele pode permanecer essa classificação oficial. Se ele foi mal, a tendência é a OR, a classificação oficial, descer, tá? Então, isso aqui também é muito importante, principalmente para o Reino Unido e Irlanda, tá? Se o cavalo ele aumenta a OR, se ele mantém a OR, se ele desce a OR. Só que eu não tenho como aprofundar tanto isso aqui, que é uma das coisas que nos ajuda a interpretar aqui as corridas. Mas fique sabendo que a diferença aqui na handicap vai ter a classificação oficial e vai ter o peso, que é o quanto o cavalo ele tem que carregar mais por ele estar vindo bem, né? Então o que acontece? Por exemplo, esse cavalo aqui ele tem 9-8. Deixa eu botar uma handicap aqui. Handicap. Esse cavalo ele pesa 9-8. E esse aqui, ele pesa 10-2. Esse cavalo 1 aqui, ele pesa mais do que esse cavalo 7. E, na verdade, aqui no Reino Unido, Irlanda, o cavalo mais pesado, por via de regra, ele vai ser o cavalo 1, seguido pelo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Só que o cavalo, ele pode ter peso retirado, porque, assim, quem especifica quanto que o cavalo vai carregar de peso é o handicapper. É o cara que organiza lá a corrida, né? Então ele vai organizar e o treinador ele pode entrar com a objeção de pedir para reduzir esse peso do cavalo dele. Se for aceito, essa redução vai aparecer quando a gente passa o mouse aqui no cavalo e ali vocês veem que tem um nome Jockey Claim
dois pontinhos, 3. Quer dizer que foi retirado 3 daquele peso que é 9-4 do cavalo. Então, na verdade, esse peso desse cavalo é 9-1, certo? Will, e quanto é que isso equivale em quilos? Você não precisa saber quanto equivale em quilos. Você precisa saber qual é o peso maior e qual é o peso menor, como a gente faz a leitura. Se você quiser ver em quilos, aí você vai no Panthers. Ó, vem aqui no Panthers. Deixa eu pegar essa aqui, Wolverhampton. Vamos lá. É isso aqui? É esse mesmo. Aqui o Panther é uma mãe, né? Porque ele dá o peso aqui em quilos, tá? Então você vê que o cavalo 7 ele tem 60,75 e o cavalo 1 63,25, né? O 2 aparentemente ele tá com mais peso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, 10-2. Deixa eu ver aqui se teve redução de peso. Porque ó, veja que o 1 ele não é o mais pesado porque ele teve uma redução de peso. Tem um Jockey Claim 3 ali no cavalo 1, né? Então, o que isso e o que isso quer dizer? O peso ele não é ele é uma variável que ele não ajuda o cavalo, mas ele identifica cavalos que estão em boas fases. Se você tem um cavalo que está aumentando o peso carregado de uma corrida para outra, ele está com uma constância boa no resultado, isso quer dizer, teoricamente, que ele é um cavalo que o mercado ainda acredita que ele vai fazer uma boa corrida, tá? Essa interpretação que você tem que ter. Por exemplo, o cavalo ele está reduzindo o peso carregado, vai ajudar ele a vencer. Só que, teoricamente, ele é um dos cavalos mais fracos ali. Mas qual é a ordem que ele está? Ele está entre os favoritos, então talvez ele realmente venha vencer nessa corrida. Entendeu? Então, essas coisas é que vocês têm que fazer uma comparação entre o cavalo favorito e o peso que ele está carregando. E para você interpretar, você precisa ver também qual é a odd do cavalo aqui nas corridas. Aqui você pode ver as odds, ó, o PIB. Esse cavalo aqui, na última corrida, ele tinha odd 13. Né? Ele tem odd 13. Provavelmente foi uma corrida novice ou uma corrida Class Stakes, porque não tem a OR aqui. Ó. Essa aqui é a coluna de OR. Eu disse que a OR só vai ter na handicap. Então aqui foi uma corrida handicap, isso aqui foi uma corrida handicap. Todas essas aqui não foram corrida handicap. Então nem servem para uma análise para a gente. Esse tipo de corrida com essas daqui. Se eu vou analisar handicap, eu só quero analisar handicap. Tá? Então, quando você vê uma corrida, ó, por exemplo, aqui no Vice Stakes, vocês vão ver que nenhuma vai ter aqui a classificação oficial, porque não há classificação oficial, que são corridas iniciantes. Ó. Os cavalos estão correndo pela primeira vez. Né? Pode ter cavalos vencedores na Novice Stakes, o que não pode ter é na MDM, que não tem nenhuma corrida aqui. Né? Então o cavalo, como eu disse, ele começa com os 2 anos de idade. Cavalos mais novos vão ter uma certa tendência e vantagem contra cavalos mais velhos, correndo corridas curtas, né? E os cavalos mais velhos, eles vão ter vantagem em relação aos mais novos, porque justamente o cavalo, lembra da corrida do tipo salto? A corrida do tipo salto, o cavalo só vai poder começar a correr esse tipo quando ele chega nos 5 anos de idade. Chegou nos 5 anos de idade, ele pode começar a treinar ali corridas de salto. Não é obrigatório, quem decide isso é o dono do cavalo, o treinador, enfim. Né? Então, se o cavalo ele vai começar sua jornada no tipo de corrida de salto aos 5 anos. Se você pega um cavalo que tem 8 anos de idade, o cavalo que tem 8 anos de idade, ele tem 3 anos a mais de experiência nesse tipo de corrida. Né? E salto é experiência, é treino. Não é uma corrida de velocidade. Como eu disse, as corridas de salto vão ser as corridas longas, acima de 2 milhas. Né? Então, é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. Então, o que importa é você aguentar a corrida até o fim. Muitas vezes você vai assistir uma corrida de salto e o cavalo ele pula e cai, né, no obstáculo. Ele não termina a corrida. O jockey ele tem a responsabilidade de não forçar o cavalo, porque o cavalo não é do jockey. O cavalo tem um dono. Né? O jockey é só o cara que vai correr lá. Sim, tirando as dúvidas aí sobre o jockey já. O jockey ele corre mais de uma vez no dia, tá? O cabinha que sobe lá em cima é o profissional que tem os melhores e os piores. Você pode dar uma olhadinha
no ranking, né? Botar best, aprende um pouquinho de inglês. Best, best jockeys, botar o K. Né? Eu quero saber os melhores jockeys do Reino Unido. Aí nesse primeiro site aqui, ó, aí eu já tenho, né? Eu já tenho aqui o Jockey Championship. Então eu tenho aqui o Simboa, Harry Skelton, aqui ó, os top jockeys de salto. Aqui os de flat, o Smurf, Billy, Ross Ryan. Cadê a maravilhosa? Cadê a meu xodózinho, que é a Holly Doyle? Não tá bem esse ano. Fases são fases, né? A vida é uma roda gigante e é isso aí. Mas o Smurf é sempre o pica, e o Billy, desde que eu vi esse garoto correndo, porque ele é um garoto, né? Eu vi que esse cara tem um futuro bem promissor aí nas corridas de cavalo. Então ele veio sempre chegando aí perto do pódio, né? Entre os melhores jockeys. E agora está assumindo a segunda responsabilidade diante de grandes nomes aqui, né? Eu acompanho isso aqui como se fosse um time de futebol. Mas assim, eu vou finalizar essa primeira parte agora, porque eu já vi que já está um vídeo bem longo. E eu sei que muita gente não vai assistir, não gosta muito de vídeos longos, né? Isso aqui juntando tudo deve dar uns 50 minutos. Mas a gente vai continuar no nosso workshop de corrida de cavalo na próxima aula, beleza? Que eu vou lançar no outro dia. Então eu vou dividir em 2 dias essas aulas aí. Então a primeira parte eu lanço hoje, dia 29, e a segunda parte eu lanço amanhã. E se ficar muito grande, eu faço uma terceira parte no dia 31. Beleza? Então vamos finalizando aqui. A gente até o momento viu o quê? Vimos hipódromo, distância, as modalidades, uma pinceladazinha, né? Não vimos ainda, tem algumas coisas que eu quero falar mais. Já vimos aqui sobre o tipo da corrida, né? Sobre a questão da OR, já vimos aqui o PIB, né? Só completando a questão do PIB, que é a odd que o cavalo teve em cada corrida. Se você tem um cavalo que vai correr, por exemplo, isso aqui é um exemplo maravilhoso dessa corrida aqui. Se o cara, um dos erros do pessoal que vai começar a operar e normalmente vai querer fazer lei, né? O cara vê aqui, pô, esse cara aqui ele chegou em 5 de 13 cavalos. Não chegou nem entre os 3 melhores, vamos dizer assim. E ele está com odd de 3,15. É uma boa oportunidade para fazer um lei? Será que seria? Cara, é isso que vocês têm que ver. Qual era a odd quando esse cavalo chegou em 5 de 13 cavalos? Era a odd 18. Agora ele está com odd 13,15. Talvez ele não tenha sido precificado a essa odd inicialmente. Como é que a gente vê? Vamos ver como a gente vê? A gente vai precisar de outro site. Qual é? O Panthers. Então aqui no Panthers, eu vou vir aqui e vou procurar essa corrida em Newcastle. Que não sei se é essa, não sei se é essa, não sei se é essa, não sei se é essa. Mas essa, qual é o nome do cavalo? É o cavalo 4, Lepedume. Cadê? Isso aqui. Ó, esse cavalo lá é aquele nosso cavalo lá. Veja o que acontece. Eu venho aqui em Insights, eu cliquei aqui no cavalo, ó, pô, abri Insights aqui, eu tenho a nossa odd de abertura. Ele é um cavalo que as casas de apostas abriram a 4,50 e agora ele tá com a odd, cadê? De 3,15. Então veja a diferença, né? Ele foi aberto a uma odd 4,15. Uma odd não é de favorito, mas é uma odd perigosa, né? Não quer dizer que ele vá vencer aqui, mas pode ser que ele com certeza saia melhor. Outra coisa que você tem que entender é que ele chegou em quinto de 13 cavalos. Agora temos 9 cavalos, né? Ou seja, você tem aí menos 4 cavalos para correr. Se a gente subtrair esses 4 cavalos aqui, provavelmente ele teria vencido a corrida, né? Provavelmente, a gente não sabe quais são os cavalos que iriam correr, né? Mas é um cavalo que estou facilitando a vida dele, porque vejam que ele está descendo de OR também, está descendo o nível dele, ó. Ele estava com OR 58, foi para 56, né? Ele está descendo porque ele chegou em quinto, então teoricamente ele não está bem,
um macete que vocês podem ter é ver intervalos que esse cavalo já correu de uma odd alta e chegou a correr em uma odd mais baixa, e se ele chegou bem, né? Então ele já correu aqui com a 35, 70, depois foi para 8, chegou em quinto, aí foi para 18, aí chegou em quinto. Eu acho que ele vai se dar bem nessa corrida aqui, porque ele já passou por um teste aqui de descida de odd. Em uma hora ele vai ter que ganhar, porque ele está descendo de odd e consequentemente de odd não, desculpa, de OR, e consequentemente isso também vai reduzir o peso que ele vai carregar, tá? Você reduz a OR, também vai reduzir o peso carregado que ele vai carregar. Se você aumenta a OR, teoricamente você vai também aumentar o peso carregado que ele vai carregar na próxima corrida. Por isso que fica mais difícil o cavalo seguir uma sequência de vitórias numa corrida handicap, tá? Geralmente o cavalo vence aí umas 3 corridas e na quarta acaba falhando numa handicap, tá? Quando tem cavalos que ele vence mais de 4, 5 corridas handicap seguidas, aí já é um prodígio, é um cavalo muito bom, né? Mas normalmente o cavalo acaba falhando justamente porque ele ganhou uma corrida, na próxima corrida, a depender da organização dos cavalos que vão correr, de como fizeram a organização da corrida, esse cavalo vai estar carregando mais peso. Isso é um peso que ele ainda não carregou durante nenhum momento da vida dele. Ele pode ter uma chance de vir a falhar, beleza? Mas bora encerrar aqui, nosso vídeo aqui. Já ficou bem longo, como eu disse a vocês. Vou fazer a continuidade e postar. E aguarde a parte 2, que está muito boa.